Olá, eu sou Tati Broisler e chegamos ao 9º capítulo do livro Picos e Vales. Muitas décadas depois, o outrora jovem também havia envelhecido. Tinha se mudado havia muito tempo para um pico, onde passava a maior parte do tempo, embora de vez em quando retornasse ao vale. Um dia, após o almoço, sentou-se debaixo de uma árvore, aproveitando a vista magnífica. Pensou nas coisas que havia passado na vida e lembrou-se de quando era mais novo, criara muitos de seus momentos bons e ruins, sem se dar conta disso. Lembrou-se com carinho do velho que lhe havia ensinado formas tão preciosas de lidar com os altos e baixos pelos quais havia passado. Que profunda diferença isso fizera em sua vida profissional e pessoal. Acabara se tornando extraordinariamente tranquilo e bem-sucedido, tanto nos momentos bons como nos ruins. Lembrou-se do tanto que devia ao velho. Então sorriu quando imaginou a voz do velho lembrando-o do que o verdadeiro crédito é da pessoa que aprende e aplica o que aprendeu. Então ouviu um barulho e se virou para olhar, mas não ouviu nada e retornou às suas reflexões. Dava imenso valor ao tempo que vivera no vale, mas preferia passar a maior parte do tempo no pico mais alto, onde havia erguido uma casa maravilhosa. Gostava de convidar os amigos e a família para ficar com ele. Havia conquistado a fama de anfitrião generoso e amigo dedicado, e tinha um casamento feliz de muitos anos com aquela mulher especial que passara a amá-lo profundamente. Ele havia se dado conta de que não importava onde a pessoa vivia, mas como vivia. Não importava se era num vale fértil, como seus pais, ou num pico magnífico, como o velho. Ele vivia aquilo que sabia, que uma vida feliz e cheia de riquezas é como uma paisagem feita de picos e vales que vão se alternando naturalmente. Por fim, sentiu que estava não só numa jornada tranquila, mas que mesmo antes de chegar ao destino, já se encontrava lá. Sorriu. O barulho que achou ter ouvido antes se repetiu mais alto e mais perto. Ergueu os olhos e viu uma jovem que parecia assustada e que disse: "Desculpe, não quis importuná-lo." Ela explicou que havia acabado de subir o pico depois de uma longa escada desde o vale em que morava. Parecia esgotada do esforço realizado. Quando começaram a conversar, ela se surpreendera ao ver que estava falando para um completo estranho sobre alguma das dificuldades que vinha enfrentando no vale. Por razões que não compreendia, essa jovem sentia que havia algo especial naquele velho. Naquele momento, ela não tinha como saber que estava conhecendo uma das pessoas mais tranquilas e bem-sucedidas do mundo. Parecia ser apenas um velho simpático. Enquanto o dia avançava, eles começaram a falar sobre o que o velho chamava de perspectiva dos picos e vales. Segundo ele, tratava-se de uma filosofia aliada a algumas técnicas, uma forma de ver as coisas e fazê-las, que nos torna mais calmos e mais bem-sucedidos nos momentos bons e nos ruins. Notou que ela ouvia com atenção e alimentou a esperança de que aplicasse o que estava prestes a descobrir quando ainda era jovem, mais do que ele quando havia descoberto o mesmo. Pensou: nunca é cedo demais para fazer com que bons e maus momentos trabalhem a nosso favor. Depois de ouvir durante um bom tempo, ela perguntou: "Você se importa se eu falar sobre isso com meus amigos e colegas de trabalho?" O velho riu e disse: "Você está um passo à minha frente. É muita consideração sua. Sim, seria maravilhoso se você pudesse dividir com os outros." Fim. Depois da história. Quando Ana terminou a história, percebeu que havia parado de chover. Michel parecia estar profundamente absorto. Após um tempo, ele disse: "Gostei muito do jantar. O mais importante é que você me deu bastante material para reflexão. Estou me perguntando como farei para aplicar essa história à vida real. Minha situação é complicada." Ana concordou. "Foi assim que me senti quando ouvi a história pela primeira vez, até me ocorrer que eu é que podia estar complicando as coisas." "Como assim?" Michel perguntou. "Quanto mais eu pensava na história, mais ela parecia, bem parecida, ser um ótimo exemplo de senso comum."
Michel sorveu calmamente um gole de café e disse: ela fala de muitas coisas. Então fez uma pausa e acrescentou: espero conseguir me lembrar de aplicá-la. Ana procurou algo na bolsa e passou para ele um pequeno cartão e disse: tome, isso pode ajudar. Michel viu que era o resumo da perspectiva dos picos e vales para administrar os bons e os maus momentos e disse: muito obrigado. Ana sorriu. Não há de quê. Além disso, prometi à pessoa que me contou a história que quando tivesse uma oportunidade iria partilhar com os outros. Michel concluiu a frase. Como adivinhou? Ana riu. Nos dias que se seguiram, Michel se perguntou como poderia aplicar o que havia aprendido com aquela história para solucionar alguns problemas concretos que vinham enfrentando. A empresa de software em que Michel trabalhava havia começado a transferir boa parte de seus serviços para ser feita fora do país. Ele estava pressentindo que seu emprego poderia ser o próximo. Qual é o bem oculto neste momento ruim? Ele realmente não conseguia ver nada de bom naquilo. Qual é a verdade contida nessa situação? A verdade era que ele era bom no que fazia. Mas outra verdade era que o mercado de serviço que ele prestava estava se desintegrando. Ou será que não estava? Seja mais útil. De que forma isso se aplicava ao caso dele? Picos e vales estão ligados. As coisas sábias que você faz nos vales de hoje criam os picos de amanhã. Será que a empresa de Michel estava presa ao passado? Talvez tivesse que mudar o modo de ver as coisas e passar a atender a novos tipos de clientes? Talvez agora fosse a hora de começar a imaginar o próximo pico que gostariam de atingir? Nos mínimos detalhes, como o máximo de realismo? Começou a conversar a esse respeito com algumas pessoas no trabalho que pareciam abertas a novas ideias. Formaram um grupo de trabalho e descobriram diversas formas inovadoras de oferecer um serviço melhor para mais clientes. Quando fizeram as coisas que materializavam a ideia, fez uma enorme diferença. E quanto mais faziam, mais as coisas melhoravam. Quando a situação começou a melhorar no trabalho, a cabeça de Michel se voltou para o ambiente doméstico. A situação com sua mulher, Linda, não estava indo a mil maravilhas. O estresse do trabalho de ambos e as dificuldades financeiras do casal tinham afetado bastante o casamento. Michel se lembrava de como ele e Linda haviam sido felizes logo que se casaram. Continue fazendo o que o levou até lá. O que os havia levado àquela felicidade? O que eles deixaram de fazer? Ele lembrava que costumava notar tantas coisas em Linda que ela adorava que ele notasse. Agora, será que estava negligenciando tudo isso? Procurou formas de sair de si mesmo e ser mais amoroso. Começou a fazer pequenas coisas para ela. Não demorou muito para Linda perceber. Mais tarde contou a ela a história sobre os picos e vales e o impacto que havia tido sobre ele. As coisas melhoraram bastante entre nós, ele disse, e fez uma pausa. Linda terminou a frase dele. É verdade, mas você ainda está num vale profundo com Kevin. Michel concordou. Ele e o filho adolescente do casal estavam se dando tão mal que praticamente não se falavam mais. Ele queria que Kevin levasse os estudos mais a sério e não ficasse tanto tempo ouvindo um som com os amigos. Tinha pensado a esse respeito nos últimos dias, perguntando a si mesmo qual é a verdade contida nessa situação. A verdade era que ele não gostava do interesse de seu filho por música, mas o menino adorava a música. Desejar não conduz a atitude alguma. Michel sabia que tinha que parar de desejar e tornar a realidade sua amiga. Decidiu criar uma visão sensível que servisse a ambos. Imaginou que tipo de pai queria ser e que tipo de amizade queria ter com o filho. Não podia controlar o que o filho fazia, mas podia controlar o que ele próprio fazia. Imaginou-se indo a um show no qual a banda de Kevin iria se apresentar. O alarido do público aplaudindo e incentivando a expressão de satisfação e o orgulho no rosto de Kevin. A sensação de receber do filho um abraço apertado nos bastidores após o show. E então começou a fazer as coisas que o conduziram para o pico que havia criado mentalmente. Parou de criticar o filho e começou a ir até o porão para ouvir o som, quando a banda do rapaz se reunia para tocar. Não dizia nada, apenas ouvia, sorria e se despedia quando saía.
Não aconteceu rápido, mas com o tempo Kevin começou a reagir às mudanças de atitude do pai. Linda não pôde deixar de notar e perguntou: "O que está acontecendo com o meu antigo senhor zangado?" Michel riu. Linda começou a pensar se haveria algum jeito de aplicar a perspectiva dos picos e vales em seu trabalho. A escola em que trabalhava havia acabado de sofrer mais um corte no orçamento e os tempos estavam difíceis. Um dia ela contou a história dos picos e vales a uma amiga professora que teve uma ideia. Por que não ensinar essa técnica aos alunos? As duas começaram formando grupos de estudo sobre picos e vales e se reunindo com os alunos depois das aulas, para ajudá-los a enfrentar suas dificuldades e aproveitar ao máximo os bons momentos de cada um. Em pouco tempo, a perspectiva dos picos e vales estava mudando a vida de muitas crianças e de muitos professores também. Ela se espalhou por outras escolas e Linda foi escolhida para ficar à frente do programa. Linda adorava conversar com Michel sobre o assunto. Certa noite, foram comemorar jantando no mesmo pequeno café, onde Michel tinha ouvido falar de picos e vales pela primeira vez, na companhia de Wankar. Os dois sabiam que a vida e o trabalho haviam melhorado, mas eram bastante realistas para saber que poderia perfeitamente ocorrer algum momento ruim pela frente. Porém, também sabiam que agora contavam com alguns princípios especiais e meios práticos para ajudá-los a fazer com que os momentos bons e ruins tivessem impacto positivo sobre sua vida. E se sentiram muito bem ao saberem que teriam muitas outras oportunidades para compartilhá-los com outras pessoas. Picos e vales. Aproveite os momentos bons e ruins em seu trabalho e em sua vida. Princípios-chave. Para administrar seus momentos bons e ruins, faça da realidade a sua amiga. Se estiver temporariamente num pico ou num vale, pergunte-se: qual é a verdade nessa situação? Para sair mais rapidamente de um vale, identifique-se e aproveite o bem oculto no momento ruim. Relaxe e reconheça que os vales têm fim. Faça o oposto daquilo que o pôs no vale. Não seja tão concentrado em si mesmo. Seja mais útil no trabalho e mais amoroso na vida pessoal. Evite comparações. Descubra o bem que jaz oculto no momento ruim e aproveite-o sem demora em benefício próprio. Para permanecer mais tempo num pico, valorize e administre seus momentos bons com sabedoria. Seja humilde e agradecido. Continue fazendo as coisas que o levaram até lá. Continue fazendo tudo cada vez melhor. Faça mais pelos outros. Poupe recursos para os vales que estão por vir. Para chegar ao seu próximo pico, siga sua visão sensível. Imagine-se gozando de um futuro melhor em detalhes tão específicos e verossimilmente que em breve terá prazer em fazer o que for preciso para chegar lá. Para ajudar as pessoas, conte isso aos outros. Ajude as pessoas a fazer os momentos bons e ruins trabalharem para elas também.